pegou ali uma subestação na parte de proteções para fazer adequação, né? Lá era só corrente, né? 50-51, e lá ele tem uns geradores lá, 3 geradores que vão funcionar em paralelo, né? Certo? E Ok. aí eles adquiriram lá uns TP, 3 TPs, e eu tô com dúvidas sobre esse nível de tensão desse TP que eles comprou. Estou tentando aqui jogar aqui os dados de placa dele aqui. Ô, Wilton, eu queria fazer mais uma perguntinha aí. Quando o relé é bem básico, tipo 6104 da Pexton, e aí não tem a função 27 e nem a 59, Uhum. e aí o pessoal coloca lá um supervisorzinho de tensão lá do Digimec, da Coel, né? Aí pode ter problema também, né? Pode estar vindo. O problema não tem, né? Bom, assim, eles funcionam independente. O 6100 funciona independente do supervisorzinho de tensão, né? Mas aí, se não tiver a função, só tiver 50, 51, não tiver 27, 59. Não, aí acaba com o seguinte, se você está utilizando um relé que ele não tem a funcionalidade, por exemplo, o 6104, ele só tem 50 e 51. Aí você fala assim, cara, eu não quero comprar um relé, por exemplo, 7104T, um 1439, porque é muito mais barato eu comprar um supervisor de tensão. Ok, não tem problema. O supervisor de tensão vai funcionar legal também, vai ver subtensão, sobretensão e 47, que é desbalanço, que é mais barato essa solução. Não é um problema não. Agora, ele tem que ser conectado da forma adequada, né? Tem que vir os TPzinhos dele, para ele, os sinais dos TPs, tudo certo, entendeu? Tô vendo. Então, a dúvida foi o seguinte, lá ele já tem, era um Pexton lá, 7104A, a gente já instalamos um novo painel, né, com 6100, e deixamos ele funcionando só 67, mas como sobrecorrente mesmo 50-51. Né? Até a gente fazer a parte da adequação dos TP, né? Instalar os TP para sinal de tensão. Né? E aí, o que acontece? Eu vi lá que o TP dele lá, ó, tensão primária 34,5, beleza? Só que ele é daqueles modelos de TP que tem que entrar as 2 fases nele, né? Aí a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte, se eu ligar, né, por exemplo, em cada lado do TP, né, por exemplo, lá no H1, né, de todos os TP, né, a fase R e ST, e os H2 eu fechar no terra, né, fechar entre eles e aterrar, eu vou ter essa tensão 34,5 sobre raiz de 3, que ia chegar lá 19,9 em cada fase. Ou seja, o que eu estou lendo aqui no secundário, por exemplo, na minha ligação 220, por exemplo, aqui, né, ia estar vendo ali 220 sobre raiz de 3. Já desenhei na tela aqui, só pegar a nominal dele, é 34,5, né? Eu já tenho um TP lá para alimentação, né? Um TP que vai ficar, ainda vai continuar ele lá. Agora eu estou entrando com 3 TP para sinal de tensão. Esse TP aí você está usando para sinal de tensão? Ainda vou ligar ele. Ele só chegou, eu olhei lá que os 3 chegou. Eu vou usar para sinal de tensão. 3 igual a esse daí, lá para os dados de placa. Esse TP, ele é um TP do grupo 1. Primeira variável dele aqui, ó. O que isso quer dizer? Ele é um TP que foi concebido para ligação entre fases. Então ele é um TP que foi concebido ligar fase e fase. Esse é o primeiro ponto. Tanto é que a tensão primária dele, se você ver aqui, ó, é 34,5. Então o que isso quer dizer? Você vai ligar aqui, por exemplo, fase A, fase B. Lá ele comprou 3? Comprou 3. Ok. Fase A, fase B. Aqui no secundário você vai ter fase A, fase B. Só que é relativo. Você vê que esse TP aqui, ele tem uma bobina primária, por isso que você está vendo aqui pretinho, que é que estava lá na placa dele, ó. E ele tem 2 bobinas secundárias. Você está vendo que o início dessa bobina vem para cá e o início dessa vai para cá. Se eu fechar o 3 com o 2, com a plaquinha, eu vou fazer esse fechamento aqui, ó. Eu tô ligando essas 2 bobinas em série ou em paralelo? Em série. Cada bobina dessa tem 110 volts. Então, se eu liguei em série, se eu pegar X1 e X2, quanto que eu vou ter aqui no secundário? 220. Bacana. Olha a situação. Se eu ligar em paralelo 2 com X2 e 3 com X1, qual que é a tensão que eu vou ter aqui na saída? 710. Estou ligando elas em paralelo. Isso se eu chegar a 34,5. Se eu chegar aqui 34,5 raiz de 3, que é o que você quer fazer, ligar fase e terra. Se eu estou ligando raiz de 3 aqui, a relação de transformação, essa aqui é a relação de transformação para 110. Essa aqui é a relação de transformação para 220. Relação de transformação muda? Não. A quantidade de espira que tem no primário, a quantidade que tem de espira no secundário, para o mesmo fechamento, vai mudar? Não. Beleza. Então, como a relação é mantida, o que você vai ter no secundário aqui se você ligar 34,5 raiz de 3? Você vai ter 220 raiz de 3 para esse fechamento e você vai ter 110 raiz de 3 para esse fechamento. Aqui você vai ter 66 volts, né? Eu falei 69, 66. E aqui, 127. E isso é uma tensão que você consegue usar. O 66, o sensor do relé não vai ficar legal, mas o 127, bacana.
Aí você tem que ver o seguinte, ó, manual do relé, sensor de tensão. Qual que é a tensão que ele aceita? É essa. Só que tem um detalhe, que você vai ligar a estrela no primário. Só que no secundário você vai ter que ligar em delta, para você manter 127 entre fases. Para esse fechamento, você vai ter 127. Só que, se você for usar esse fechamento, você tem que fechar o secundário do TP em delta. Por que que eu vou fechar em delta? Se eu fechar o secundário em delta, o que que eu vou ter entre fases? Qual que é a tensão que eu vou ter aqui para esse fechamento? 127. Aqui já é 127, ó, na boca do X1 e do X2. Está em delta? Isso aqui é a saída de um TP, ó. X1, X2. Se eu fiz esse fechamento, eu vou ter 127 entre fases, ó. Você entendeu? Ó, o X1 e o X2 tá aqui, ó. 127. Então aqui eu tenho um TP, aqui eu tenho outro TP. Mas essa amostra de tensão, você não joga ela direto no relé? Essa amostra de tensão que você pegou aí, Não, ela vai direto no relé, né? Vai só fase A, fase B, fase C. Então tem que fechar ele em delta para quê? Ir fase A, fase B, fase C. Vai 3 sinais de tensão, não vai 6. Entendeu? Então você vai fechar os TPs em delta e aí você vai pegar fase A, fase B, fase C. Aí você vai ter 127 entre fases. Agora, então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ligar aqui estrela, aqui delta e vai fazer esse fechamento. Aí você vai ter 127 chegando no relé. Ou então você pode fechar os TPs todos em estrela aqui também. Eu consigo 220, né? Se você mantiver isso aqui, vai dar 220. Se você fizer isso aqui, vai ter 110. Então vamos recapitular. Esse fechamento em delta, 127. Esse fechamento em estrela, 220. Esse fechamento em estrela, não faz sentido eu ligar em delta, porque senão eu vou ter 66 volts, 110. Basicamente é isso. Bom, então vai dar certo para mim lá. Eu vou aproveitar os TP do cliente, né? Dá para aproveitar. Você só tem que olhar no sensor do relé, qual que é a tensão que ele aceita. O sensor de tensão do relé, qual que é o máximo e o mínimo de tensão dele. É o 6100, né? Aí tem que ver no manual. Eu não sei de cabeça também não. Eu vou dar uma olhada também. Aí você vai lá, o sensor de tensão. Não é a alimentação, é sensor de tensão da fase A, B e C. Qual que é a tensão de trabalho dele? 127 vai dar certo. Só que o seguinte, a relação é o seguinte, ó. Você vai fazer esse fechamento, você vai usar a relação desse fechamento. Você vai usar esse fechamento, você vai usar a relação desse fechamento. E a tensão vai estar diferente, né, Igor? Digamos, por exemplo, você está com a relação de seria 300, porém você está usando a tensão só de 127. A relação é essa mesmo? Não, mas... Então vai ser 19,9 dividido por 127 aí. Não, mas qual que é o detalhe que é importante? O colega falou aí, tem sentido, faz sentido. Vai dar diferença, mas o que vai compensar essa diferença? Você vai informar para o relé qual que é o fechamento. Y, delta. Isso, você tem que falar com ele. O relé, eu tô fechando assim, ó, estrela aqui, relé. O relé, não, eu tô fechando estrela aqui, delta aqui. Aí o relé faz essa compensação. Agora, o ideal é, se esse TP é novo, trocar. Assim, eu utilizaria um secundário 115. Primeiro, você já está ligando o TC que não é na tensão que ele foi projetado. Beleza, você está ligando uma tensão menor em relação ao que ele foi projetado. Como a carga que eu vi dele é de 1000 VA, não vai ter tanto problema nele não, que é só o sensor do relé, você não vai ter problema de queimar. Porque naturalmente se você diminui a tensão, você está aumentando a corrente aqui. Então isso que eu ia falar, vai aumentar o aquecimento, né? Não, se você está diminuindo a tensão, para entregar a mesma potência, você está aumentando a corrente. Ou seja, você está fazendo o seu TC trabalhar com uma corrente maior. Com uma potência... E mais quente. Não, mas aí o que acontece? Como o TP está alimentando uma carga muito pequena, o TP ele foi feito para aguentar 1000 VA. 1000 VA se for conectado na condição nominal dele. Como você está conectando numa condição que não é nominal, essa tensão vai cair. Vamos falar pela metade. Então ele vai aguentar só 500 VA nesse fechamento. Mesmo assim, sabe quanto que é a potência de um sensor de um relé? Se for muito... é 3 VA. Você vai ter 3 TP de 500, você vai ter 1500 VA de TP para alimentar 9 VA. Não precisa se preocupar com esse sobreaquecimento, não. A carga é muito pequena. Agora, se fosse um TP que não fosse de sinal de proteção, você poderia ter um problema. Porque a potência térmica dele reduz pelo fato de você estar ligando uma tensão menor. Aí você está com um problema. Como é só sinal de proteção, pegar sinal da fase A, B e C... tá tranquilo. Aí você resolve um problema com a cagada que o cliente fez, mas você consegue resolver. Bacana? Só que tem um detalhe. Mostra a placa aí de novo. Por que não fecha em delta no primário? Pode fechar em delta no primário também. Ele falou que ia ligar a fase terra. Aí eu mostrei a situação. Se for fazer terra, você pode fazer essa maracutaia aqui.
Agora, se você Não, ligar em delta, entendi. fica mais fácil. Qualquer ligação que você fizer, você resolve o problema. Só que você tem que saber os pormenores de estar ligando assim, assado. Mas o certo não, liga. Se ele é 34,5, por que você não está ligando ele entre fases? Por que você está ligando entre fases e terra? Ah, não, o arranjo eletromecânico aqui, eu já não consigo puxar a barra aqui no cubículo para eu ligar entre fases. Não vai ficar, já não dá para eu ligar assim. Porque o arranjo está muito pequeno, por exemplo, e não vai dar para eu ligar entre fases. Beleza. Às vezes é situação limitante lá do local. Só que o seguinte, esses TPs, o que eu achei estranho, esses TPs aqui, cara, desse tipo que você me mostrou, são TPs de alimentação. Então, ele não tem uma classe de exatidão tão bacana para proteção. Aí deixa eu ver a classe de exatidão dele. 0,3P75. A exatidão dele atende. E o TP queimou, Wilton, você identifica só aí pelo fuzilzinho lá que queimou? Tem mais alguma situação lá? Faz parte do comando? Não chega atenção no relé, ele não lê, né? Uma tensão fica zerada. Tá queimando o fusível lá do TP, queimou o TP, trocar TP. Bem prático, sim. Tem outra situação. O TP não tem muita saída, né, gente? Como ele é encapsulado, não tem nada que você troca nele. Queimou ele todo. Ou então, às vezes, o fusível conseguiu proteger ele, trocou o fusível, ligou, chegou tensão, tá legal. Entendeu?